E hoje nós temos um tema bem diferente, né? Que é o julgamento de Deus traz a salvação. Aí quando eu estava preparando, até falei com minha esposa, ou não, né? O julgamento de Deus traz a salvação, ou não. Depende, né? Nós estarmos dentre os eleitos do Senhor. Então eu quero convidar você para que juntos nós tomemos a palavra de Deus, que está no livro do Apocalipse. Vamos lá, capítulo 7, vamos pegar o versículo 9, capítulo 7, versículo 9, até o versículo 16. A página é 1563, quem tem a Bíblia Ave Maria. Quem encontrar diz amém. Fala, eu estou pronto, Senhor. Ainda não? Ajuda. É importante, né? Nós escutarmos a palavra, termos a palavra em mão, termos paciência para esperar o irmão encontrar, não é? Porque a Bíblia é a própria boca de Deus falando para nós. A Bíblia é uma pessoa. Muitas vezes as pessoas falam, não vou levar a Bíblia para o grupo de oração, não, porque lá eles não esperam eu ler, não é? Mas vamos pegar a nossa Bíblia, vamos esperar. Amém, pessoal? Isso. Então vamos no versículo 9. Vamos lá, juntos. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus. Vamos repetir? A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, e de todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Pode continuar. Esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no templo, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol no calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como eu disse, o tema da nossa pregação, o julgamento de Deus traz a salvação. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele é tido assim como o mais difícil, né, dos livros da Bíblia.
é uma carta que São João, apóstolo, no final da sua vida, ele escreveu às igrejas da Ásia, e essa palavra também chegou até nós. Ela foi escrita por volta dos anos 100, quer dizer, uns 60 e tantos anos, ou 70 anos que Jesus já havia morrido. E São João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Os outros todos foram sacrificados, foram martirizados, E São João, ele morreu de velhice mesmo. Então, ele escreveu no final da sua vida para as igrejas. E esse livro, que Apocalipse significa revelação, ele traz as revelações divinas sobre o presente e o futuro da humanidade e da igreja. E fala sobre o juízo final, fala sobre a volta de Jesus, fala também sobre a eternidade no céu. E a gente falar no juízo, a gente vai nos remeter lá ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a gente já conhece essa palavra que fala do juízo final, onde será a divisão, o julgamento, aonde os cabritos serão separados das ovelhas. Quem conhece cabrito aí? Cabrito bichinho tinhoso, não é mesmo? Ele pula cerca, sobe morro, sobe em pedra, come tudo que tiver pela frente, ele arranca a grama de tão esfomeado que o bicho é, danadinho, Fujão. Enquanto que as ovelhas, os cordeiros são mansos, são obedientes, querem estar junto com o seu pastor, não é? Então, essa separação dos cabritos e das ovelhas vai trazer as ovelhas para junto do seu pastor, que é o nosso Senhor. Então, meu irmão, com essa palavra que nós estamos meditando hoje, nós somos encorajados a buscar, a vencer, a estar junto com o nosso Deus, estar no lugar que Ele preparou para cada um de nós no céu. Você e eu temos um lugar marcadinho lá no céu, não é? Ninguém vai ocupar o nosso lugar. Aquele lugar é nosso. E ele poderá ficar vazio se nós não tomarmos posse. Se nós não quisermos achegar. Se nós... Acho que vocês estão me ouvindo assim? Bem, então deixa, dá menos zero. Tá? Bom. Então, todos nós temos esse lugar marcadinho e basta uma coisa, nós nos aproximarmos e tomarmos posse desse lugar. Então, quando foi perguntado a João, aquele ancião perguntou sobre os que estavam de vestes brancas ali diante do trono, o que João disse? E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que estavam de branco eram aqueles que foram os vencedores da grande tribulação. Obrigado, irmão. E assim mostra para nós que houve uma tribulação, uma grande tribulação. E essa tribulação ela pode ser entendida como o quê?
como uma batalha, como uma guerra, como uma luta. E esses aqui foram os vencedores. E nós pensamos assim, podemos imaginar, certamente você, assim como eu, já vimos muitas vezes as lutas na televisão, sim ou não? Eu não gosto muito de ver, mas a gente vê na televisão que muitas vezes as pessoas que estão ali na luta, ainda que ali seja um esporte, mas elas saem daí machucadas, sim ou não, gente? Muitas saem até sangrando, o cílio cortado, o queixo quebrado, a orelha sangrando, não é? Outros quebram perna, quebram braço, mas mesmo com a luta, com a sangria, com as machucaduras, o vencedor ainda consegue, a pessoa mesmo machucada, consegue ser vencedor. Na quantidade de pontos que é tirado dele, foi tirado menos ponto dele do que do adversário, então ele vai ser ali o vencedor. E ele, então, o vencedor, o que acontece com o vencedor? Ele recebe o seu prêmio. Amém, gente? Ainda que pingando sangue, ele recebe aí o seu prêmio. Os lutadores lá recebem o seu cinturão, não é? Então, nada como um banho, uma medicação se for necessário, e logo eles estarão novos ali, desfrutando do seu prêmio que eles ganharam, que eles receberam ali. A luta que nós estamos falando, nós também, você e eu, passamos por tribulação, sim ou não? Sim ou não, gente? Passamos por tribulação, passamos por lutas, e a nossa luta não é luta com o amador, não. A nossa luta é com calibre grosso, como se diz, não é? É o mal que quer lutar contra nós. É a luta do bem e do mal, e até dentro de nós também existe as guerras, existe ali as tribulações dentro de nós, o homem velho, o mal, o pecado que quer combater com a nossa decisão, com o nosso propósito de servir a Deus. E dentro dessa luta, irmãos, dentro dessa luta, nós somos, como se diz, chamados, obrigados a lutar para vencer. E a nossa luta, o nosso pecado contra o bem, ele tem que acontecer, essa luta, e nós temos que ser vencedores. E muitas vezes nós também, como os lutadores, nós tomamos cacetada, soco no queixo, na orelha, nos rins, não é? Saímos dali machucados nas nossas lutas, a gente sofre. Como eu digo, sofrer é como você resistir às ciladas do mal que intentam contra nós, não é? As ciladas, os ataques do pecado, porque é tão fácil nós olharmos assim para o mundo, que nos mostra aquilo que é de belo, aquilo que é fascinante, e muitas vezes nós nos deixamos seduzir por aquilo. É a mesma coisa que o lutador não se preparar para a luta. É muito melhor ficar tranquilão, né, do que gastar o nosso tempo com o treinamento, ficarmos aí na nossa casa, comendo, bebendo, mas e na hora da luta? Nós vamos perder. Então,
para que nós possamos lutar, possamos combater, é preciso que nós nos preparemos. E como que é essa preparação, irmãos? A preparação é com a nossa vida de oração, a preparação é com a nossa participação na comunidade. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. A nossa preparação é com a Eucaristia, com a Palavra de Deus, com a confissão. É isso que nós precisamos buscar para sermos vencedores dessa tribulação. E assim como aqueles que passaram pela tribulação, a grande tribulação, eles estavam ali vestidos de branco. Quem são aqueles que estão vestidos de branco? São aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, pessoal? E como é que nós alvejamos a nossa veste? Como que nós alvejamos a nossa veste no sangue do Cordeiro? Como nos livrar das nossas machucaduras? Como nos livrar dos nossos pecados? Como? Através do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que é o único tribunal que nós entramos culpados, admitimos que somos culpados e saímos de lá livre. Nos tribunais da vida civil, nós entramos no tribunal com um advogado, entramos lá, muitas vezes inventamos história para tentarmos correr da sentença, para reduzir a nossa pena, mas a confissão é nós dizermos: sim, eu sou culpado, eu sou pecador, e daqui, então, o Senhor, isso que é lavar as nossas vestes, lavar a nossa alma, lavar o nosso coração, lavar no sangue do Cordeiro. E assim podermos participar da ceia, da festa, ocupar os nossos lugares lá no céu, aonde Ele preparou para todos nós. Então, meu querido irmão, os vencedores da grande tribulação alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pensa nisso, pensa, eu preciso alvejar a minha veste, alvejar a minha alma no sangue do Cordeiro? Eu tenho lutado contra o mal na minha vida, contra o pecado na minha vida? Eu tenho lutado ou eu tenho cedido? Eu tenho achado que eu sou, como se diz, eu não tenho pecado. O que eu tenho achado? Hoje as pessoas têm medo, parece, de confessar. Eu também não acho assim muito agradável, né? Eu não me sinto totalmente à vontade, vamos dizer assim. Eu tenho minha dificuldade para confessar, mas eu vou confessar. Muitas vezes, como se diz, a gente está ali na fila e a gente fica torcendo para não chegar a nossa vez. Porque é a hora que nós estamos de frente com o nosso pecado, com a nossa dor da alma, é a hora que nós estamos ali, como aqueles que chegaram da batalha, chegaram na luta, que estão feridos, que estão aí machucados, sangrados, sujos, e precisa de ser lavado naquela hora. É isso. Então, a gente precisa, ainda que nós não nos sintamos à vontade para fazer isso, entenda bem, que nós não sintamos à vontade, né? Não é tipo assim, eu não tenho vontade de confessar, não é isso. Eu não me sinto à vontade para
me confessar. Como diz, dá um certo constrangimento, mas é isso mesmo, não é? Por quê? Nós vamos encontrar com aquele que é o amor, e nós somos filhos do amor, e ali é a hora de confrontar o amor com a nossa vida, e a gente vai reconhecer, poxa, eu era para ser assim, e não consigo ser. Isso é a confissão, e a gente fazer a preparação, né? O mais importante, né, da confissão é você dizer o seu pecado, mas aquilo que vem antes também é muito importante nós prepararmos a nossa confissão. Eu tenho feito nas minhas confissões, eu tenho feito a listinha dos meus pecados. Vou lá, menino, mas dá tanta coisa, gente. Pensa numa lista grande, não é? Oxe, Maria, parece lista de funcionário de prefeitura, não acaba mais, né? Aquela lista assim grande. Então, a gente confessar é lavar a nossa alma, a nossa veste no sangue do Cordeiro. Viver os sacramentos, gente. A nossa vida, a nossa igreja nos dá o sacramento, que sacramento significa sinal sagrado, e não é um símbolo. Os sacramentos, eles representam aquilo que eles são. Nós não falamos Jesus está na hóstia, não, Jesus é a hóstia, Jesus é o pão vivo, não é? O batismo que nós recebemos é o Espírito Santo que entra em nós e vive em nós. A confissão, como eu estava dizendo agora, é esse banho da graça de Deus que nos lava, que nos purifica, que nos dá vida e nos dá a chance de irmos para o céu, de ocuparmos o nosso lugar lá. O julgamento de Deus, quando nós nos colocamos diante dele, o julgamento do Senhor, a gente não precisa de advogado, porque ele mesmo, como Pai e como justo juiz, ele acolhe cada um de nós e ele faz tudo para nos salvar e para nos conduzir para junto dele. Amém, gente? Então, peçamos ao Senhor, hoje ainda, peçamos ao Senhor para que o Senhor possa irrigar o nosso coração, tirar toda a dureza que existe em nós, tirar a nossa preguiça, tirar os nossos medos, tirar a nossa resistência, né, contra a vida que Ele nos dá, né, a vida de santidade. No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 27, fala assim, olha bem, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Foi a palavra que me foi passada, né, da reunião de vocês, do núcleo, que passou isso. Então, o que é esse trabalhar? Não pela comida que perece, mas pela que dura a vida eterna. Trabalhar pela nossa espiritualidade. Nós arranjamos tempo para tanta coisa. Arranjamos tempo para jogar bola, para assistir novela, assistir série, fazer mais o quê? Fazer compra, ir no shopping, não sei, ir na casa da vizinha, conversar. Muitas vezes senta no banquinho, aquele banquinho dos fofoqueiros também, e o celular, a gente arruma tempo para tudo isso. Mas e para Deus? Para a comunidade, qual é o tempo que nós estamos despendendo para Ele? Qual o tempo que nós estamos entregando a Ele? Isso é trabalhar pela comida que dura a vida eterna, que é o pão da vida. O Eudes pregava ontem lá no nosso grupo de oração sobre o pão da vida. Então, irmão, e também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vigiai, olha bem, vigiai, o adversário anda ao vosso redor, querendo vos devorar. Não é cachorrinho pequenininho não, gente.
O adversário está querendo devorar, é porque ele é grande. Para ele engolir, para devorar o gato aqui, ele tem que ser grande, não é? Né, Gabriel? Você que também é um grandão ali, né? O Eudes, é o tamanho da criança, não é? Linéia, o bicho é grande. Então, vigiai, ficai atento. O adversário anda ao vosso redor, querendo vos devorar. E aí, resisti-lhe. Ser forte na fé. É isso. Ser forte na fé. Como que é ser forte na fé? Rezar. Rezar, orar, colocar-se nas mãos de Deus. Buscando todos os dias estar na presença dEle. Buscar, pelo menos no domingo, né? Buscar a Eucaristia. Tá bom, gente? Rezar o texto, a nossa devoção a Nossa Senhora. A gente se preparar para ser forte, para vencer a batalha. Ainda que muitas vezes nós apanhemos. Ainda que muitas vezes nós não sejamos compreendidos pelos outros. Ainda que muitas vezes nós nos entristeçamos, mas é preciso lutar, rezar,